palavra deu origem a essa comunidade, que é ser uma casa onde Jesus gosta de estar. Essa palavra, gerada lá em 2020, na verdade liberada em 2020, sendo gerada durante os anos, mas liberada em 2020, pós-pandemia, 8/8 de 2020, a gente entendeu de Deus essa direção clara de ser uma casa onde Jesus gosta de estar. Nós não nos julgamos uma igreja melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mas nós temos a convicção de qual é o chamado de Deus para as nossas vidas como igreja. O chamado de Deus para as nossas vidas como igreja é ser essa casa onde Jesus gosta de estar. Um lugar agradável ao Senhor. A nossa missão principal é agradar ao Senhor. Essa é a nossa missão principal. A nossa missão principal é permanecer em fidelidade ao Senhor. Permanecer em fidelidade ao Senhor. Essa tem sido o nosso desafio a cada dia. Essa tem sido a nossa motivação a cada dia, permanecer em fidelidade ao Senhor. Eu quero compartilhar com você o texto de João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que é o texto que vai fundamentar essa palavra que eu queria que você recebesse no seu coração nessa noite. João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Eu vou lendo aqui, enquanto você vai... Eu vou ler na NVT, se você puder colocar aí para eles acompanharem da mesma forma. Irmãos, vocês sabem como que é o dia de inauguração, né? Então tem coisa que pode passar, tem coisa que pode não passar, tem coisa que aparece, tem coisa que não aparece. Não é assim? Quando você chega na casa nova, não é assim lá na sua casa nova? Você descobre que a torneira está funcionando, a torneira está funcionando, um interruptor liga, o outro não liga. Não é assim? Não. A gente preparou tudo da melhor maneira para a glória do Senhor, mas você vai perceber isso, e está tudo bem, porque é assim que acontece na nossa casa, não é? Não é assim na nossa casa? E a gente é uma casa. Diz assim o texto de João, capítulo 12. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. A casa se encheu da fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo, que em breve iria trair Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, ele era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz, ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Enquanto o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. O título dessa mensagem então é esse que eu já falei para vocês: a casa que Jesus gosta de estar. Na realidade, a gente precisa voltar um pouco e lembrar que a intenção de Deus ao criar o homem sempre foi criar alguém para se relacionar, ter alguém com quem Deus tivesse comunhão. Então, desde o Éden, Deus queria um lugar de relacionamento com o homem. O que acontece é que, com a entrada do pecado, o homem se distancia de Deus. E Deus, não suportando essa distância do homem para com ele, ele então envia Jesus, o Deus encarnado. E Deus vem até os homens. E Deus então vem para restaurar o seu relacionamento com a humanidade em Jesus. Essa é o projeto de Deus que está sendo desenvolvido ao longo dos anos. E no seu ministério terreno, Jesus, ele tinha um lugar
mas também foi em Betânia, por exemplo, que Jesus vai ser assunto aos céus, quando ele decide, voltar para o Pai, após cumprir sua missão. É ali em Betânia, nesse contexto que isso acontece. E em Betânia, em especial, havia uma casa que Jesus sempre passava por lá, sempre gostava de estar naquela casa, que era a casa de Maria, Marta e Lázaro. Maria, Marta e Lázaro, então, tinham uma casa, esses irmãos, e era uma casa que hospedava Jesus constantemente. Constantemente Jesus se hospedava naquela casa. E eu fico pensando, será que aquela casa o que aquela casa tinha de diferente para ser uma casa que atraía tanto a presença de Jesus? O que aquela casa tinha de especial para ser uma casa tão agradável a Jesus? Para ser uma casa que Jesus gostava de voltar com tanta frequência naquele lugar. O que era? Como era aquela casa? O que era o ambiente daquela casa? E olhando para esse texto, que nós acabamos de ler, de João capítulo 12, nós vemos na semana mais decisiva do ministério de Jesus, 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes do seu sacrifício, morte e ressurreição, 6 dias antes da semana mais poderosa da história, Jesus escolhe então ir para Betânia, ir para essa casa, estar com aqueles amigos, estar naquele ambiente. E olhando para a figura desses 3 irmãos, amigos de Jesus, lembre-se que quando Lázaro está doente, suas irmãs mandam um recado para Jesus. Elas mandam dizer para ele assim: o seu amigo está muito doente. Então aquela casa era uma casa de amigos de Jesus, que vai nos fazer lembrar do que Jesus vai dizer daqui a pouco em João capítulo 15, que nós não somos mais servos, mas ele agora nos chama de amigos, aqueles que ele compartilha o seu coração. Jesus então cria essa relação de amizade profunda com aqueles irmãos, e olhando para esses irmãos que são tão diferentes uns dos outros, mas que juntos construíram naquela casa um ambiente onde Jesus gostava de estar, eu queria nessa noite compartilhar com você como esse ambiente é poderoso e pode ainda hoje ser reproduzido a partir da minha vida e da sua vida, a partir das nossas vidas, para a glória do Senhor. Amém? Está todo mundo aí? Amém? A casa de Maria, Marta e Lázaro. Eu quero começar dizendo, eu acho que pode passar aí, o que essa casa de Betânia pode nos ensinar. E o nosso primeiro exemplo é Marta. Se você puder colocar aí para a gente. Eu queria começar então falando dessa casa com essa primeiro personagem, que é Marta. Marta, para mim, é um personagem que ele é muitas vezes mal interpretado, porque tem aquele episódio em que Jesus a repreende, a orientando, quando estava lá na sua casa, mais uma vez, e Maria estava aos seus pés, ouvindo atentamente seus ensinos, mas Marta estava atarefada, preocupada com muitas coisas, trabalhando ativamente, e Jesus vai dizer: Marta, Marta, muitas coisas, você está preocupado com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte, mas Jesus em momento nenhum, nesse episódio, ele faz uma repreensão quanto ao serviço. Jesus está orientando Marta quanto às prioridades, não está dizendo para ela, ou fazendo a ela uma proibição ao serviço. E para mim, Marta é a figura de quem serve ao Senhor. E uma casa que Jesus gosta de estar é uma casa que tem serviço, sim. É uma casa que nós servimos, e servimos entendendo as prioridades. Não servimos ao Senhor para que Ele nos aceite. Não servimos a Jesus para que Ele nos ame. Servimos ao Senhor porque já fomos aceitos. Servimos ao Senhor porque Ele já nos amou. E porque Ele já nos amou, Ele já nos recebeu,
Porque Marta, para mim, nesse momento, já entendeu que ela não servia mais com aquela agitação de antigamente, mas servia agora sabendo: eu estou servindo aquele que já me ama. O serviço de Marta agora não é um serviço mais agitado, como quem diz assim: se eu não fizer para Deus, Ele não vai me aprovar, Ele não vai me receber, Ele não vai me acolher. Mas o serviço de Marta agora é assim: Ele me amou tanto que eu quero viver a minha vida para servir ao Senhor. Então, uma casa que Jesus gosta de estar é uma casa que tem serviço, de pessoas que amam servir ao Senhor, amam servir não para serem aceitas, não para serem amadas, mas amam servir porque já foram aceitas, já são amadas. O Senhor já nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu e nos chamou para darmos muito fruto. O que fazer então? Como corresponder a esse tão grande amor? Servindo ao Senhor, com tudo que somos, com tudo que temos. Sabe, que toda a nossa vida, que todos os nossos dias sejam para a glória de Deus. Que o nosso serviço seja com muita alegria. Nós participamos, um pouco dessa experiência nesses últimos dias. Tivemos aqui praticamente a totalidade da nossa comunidade servindo. Pessoas estando aqui, pessoas derrubando, levantando, pintando, varrendo, lavando, sabe, carregando, as pessoas envolvidas. E quem lida com gestão de pessoas sabe o quão difícil é juntar um grupo de pessoas para trabalhar. Uma das grandes, esses dias, vendo essas questões de declaração de imposto de renda, o contador falou assim: eu estou com uma lista aqui de empresários que estão preocupadíssimos, porque não conseguem mais captar ninguém para o mercado de trabalho. As pessoas estão cada vez mais desinteressadas em trabalhar, em servir, sabe, em estar em alguma atividade, em alguma função. E às vezes são até muito bem remunerados. Se você, por exemplo, acessa as redes sociais aqui na nossa cidade, você vai ver com frequência alguns comércios, algumas empresas dizendo assim: contrata-se, precisa-se de pessoas, precisa-se de pessoas, contrata-se funcionários. Então há uma grande necessidade de mão de obra, há uma grande carência de mão de obra. E as pessoas estão à procura de algo que atraia funcionários, atraia mão de obra e fidelize essa mão de obra. E entender que nos últimos dias, dezenas de pessoas estiveram aqui, trabalhando com todo empenho, com toda dedicação, trabalhando alguns dia e noite, sabe, com muito cansaço muitas vezes, mas sem reclamação, com uma motivação tão grande, que a única justificativa para que um grupo de pessoas assim estivesse reunido e fazendo é entender que o que estamos fazendo, fazemos porque Ele nos amou de uma maneira extraordinária. Fazendo porque Deus tem um grande propósito através de cada um de nós. Entendendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor e que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Marta representa isso. Não é o nosso serviço que nos faz ser aceitos por Deus, mas quando entendemos o quanto Deus nos ama, nos colocamos sim à disposição do Senhor para o servir, e o servir, como diz no Salmo 100, com alegria. É uma alegria servir, é uma alegria ver cada tijolo do reino de Deus sendo levantado, não tijolos físicos, porque o reino de Deus é construído com pedras vivas. E eu e você somos essas pedras vivas que erguem o reino de Deus e formam uma casa para que a presença de Deus venha sobre nós. Sim, o servir ao Senhor e servir com alegria. Aprendemos então que na casa de Betânia havia Marta, que era alguém que servia
e que foi, em certa ocasião, teve o seu coração alinhado por Jesus, dizendo para ela: não precisa ficar aflita. Mas também Jesus não disse para ela: deixe de servir. Não precisa ficar aflita. Aprenda com Maria, que escolheu a boa parte. Aprenda quais são as prioridades, mas não deixe de servir. E Marta permaneceu servindo, e serviu até o fim do ministério de Jesus, e serviu agora com alegria, e serviu agora com entendimento, e serviu agora com propósito, e serviu agora entendendo que o seu serviço era para corresponder o grande amor de Cristo por ela. Então aprendemos com Marta sobre o serviço, mas também temos nessa casa, eu vou seguir a ordem aqui dos personagens que aparecem no texto de João capítulo 12, temos nessa casa Lázaro. E o que aprendemos com Lázaro? Com Lázaro aprendemos o valor da comunhão. Marta o servia e Lázaro estava com Jesus à mesa. Com Lázaro aprendemos o valor da mesa, o valor da comunhão, o valor do relacionamento, o valor da intimidade. Com Lázaro aprendemos que Jesus quer estar conosco, que Jesus quer comunhão com cada um de nós, que Jesus quer se relacionar com cada um de nós. Com Lázaro aprendemos isso. Aprendemos que comunhão, relacionamento e mesa superam o desempenho. O Senhor não está atrás de desempenho, Ele está atrás de companhia. O Senhor não está procurando pessoas hiper, ultra, mega talentosas. Ele está procurando amigos, pessoas com as quais Ele possa se relacionar, pessoas que queiram ter comunhão com Ele, que queiram conversar com Ele. Você acha mesmo que se o Senhor estivesse à procura de alguma performance, de algum talento, de algum dom, de alguma habilidade, nós teríamos algo suficiente para o apresentar? Nós precisamos nos lembrar que o Senhor é aquele que com a sua voz fez todas as coisas virem à existência. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou os céus, a terra, tudo que nós vemos foi criado pelo poder da palavra do Senhor. Ele é o Deus de ontem, de hoje, eternamente. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele não tem falta de nada. Quando Ele nos convida a participar do que Ele tem feito na história, Ele não está atrás da nossa performance, Ele está atrás da nossa companhia. Ele quer estar conosco, porque Ele escolheu se relacionar conosco. Como eu já disse, quando o homem pecou, ele então se afastou de Deus. Nós não podíamos mais acessar o Senhor. Então o Senhor veio até nós. Deus se fez carne e veio até nós para se relacionar com cada um de nós. Lázaro entendeu isso. Lázaro estava na mesa com ele. E mesa, comunhão, relacionamento é lugar de vida. Lembra? O Lázaro que está à mesa com Jesus é o Lázaro que havia morrido. Mas quando você tem relacionamento com Deus, Ele faz ressurgir vida dentro de cada um de nós. Quem sabe você nessa noite está aqui. Eu não conheço todas as pessoas, mas quem sabe alguém que está decepcionado com uma igreja no sentido religioso. Quem sabe alguém que perdeu a vida cristã, perdeu a vida em Deus, perdeu o vigor de viver os seus dias para a glória de Deus. Relacionamento com Cristo traz de volta a vida de Deus em nós. Não importa quanto tempo passou, não importa o que aconteceu, Lázaro já estava morto, enterrado, já tinham passado 4 dias, já cheirava mal, mas Jesus disse: removam a pedra. Lázaro vem para fora, e a vida voltou a circular em Lázaro, que era amigo de Jesus. Relacionamento traz vida. Como o inferno vence, quando as nossas frustrações e decepções
nos afastam da comunhão. Como o inferno triunfa quando os nossos, desafios nos afastam da comunhão. Quando nos recolhemos, quando nos enclausuramos e nos afastamos por conta dos desafios que por certo acontecerão na comunhão. Porque comunhão é desafiador. Comunhão, é muito desafiador. Olha aí, por favor, para a pessoa que está do seu lado. Ela é igual a você? Fala assim, graças a Deus. Fala, graças a Deus. Fala, graças a Deus. Não é igual a você. Nós somos diferentes. E é por isso que a comunhão é tão desafiadora. É porque nós somos diferentes. Mas presta atenção. Ser diferente é uma tragédia quando estamos competindo. Ser diferente, a competição entre diferentes é uma tragédia. As últimas Olimpíadas permitiu, parece que nas próximas não vai se permitir mais, mas nas últimas Olimpíadas foi permitido que homens biológicos competissem com mulheres. E eu assisti algumas cenas, por exemplo, como na natação, onde uma atleta feminina de alta performance perdeu a competição para uma mulher trans, um homem biológico. Ela disse assim: não é justo, o pulmão dele é maior do que o meu, os ossos dele são mais fortes que o meu, não é justo, somos tão diferentes, não dá para a gente competir, porque a competição entre diferentes, quem ganha, ganha sem mérito. A competição entre diferentes, quem perde, se sente injustiçado. Então, competição entre diferentes é uma tragédia. Mas quando diferentes deixam de competir, e quando diferentes passam a cooperar, é nesse momento que a graça de Deus nos alcança. Por isso, quando olhamos uns para os outros e percebemos que somos diferentes, mas se decidirmos, ao invés de competir, cooperar uns com os outros, cooperar com a construção do reino de Deus, há um potencial extraordinário que é gerado, há uma graça poderosa liberada. Quando os diferentes passam a cooperar e não a competir, Deus vem, o seu nome é glorificado, e o reino de Deus avança e a glória do Senhor é revelada. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, entenda, somos diferentes, não tem como mudar, nós somos, pensamos diferentes, agimos de formas diferentes, fazemos de forma diferente, mas isso não é um problema. O problema é quando isso vira uma competição. Mas nós vamos nos levantar em cooperação. Cooperadores nós somos cooperadores de Cristo e cooperadores uns dos outros, cooperando uns com os outros, nós veremos o Senhor avançar, o reino de Deus avançar e tocar toda essa cidade. Nós estamos aqui, chegando mais para o meio desse bairro agora. Nós não estamos aqui porque acreditávamos que aqui não tinha igreja boa. Essa não é a nossa mensagem. Nós não estamos aqui, falei essa semana agora com o pastor Valdir, da Casa de Oração aqui na frente. Falei com o pastor Valdir, estamos aqui, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Não estamos chegando, pastor Valdir, porque acreditávamos que aqui não tinha igreja boa. Estamos chegando para cooperar. A nossa missão é cooperar, juntos fazer o reino de Deus avançar, o nome do Senhor ser exaltado. Nós declaramos que essa cidade é do Senhor Jesus. Nós declaramos que a glória do Senhor encherá essa cidade. A glória do Senhor tocará cada rua, cada bairro, cada casa, cada vida dessa cidade. Nós não perderemos, presta atenção. Pastor Cezinha sempre diz isso, que nós compreendemos errado. Quando a palavra de Deus, obrigado, João, você vai ganhar um medalhão no céu. Nós entendemos errado, o pastor Cezinha sempre diz isso. Quando nós
resposta não está no próximo candidato que vai ganhar as eleições, seja ele de que aspecto político seja. A resposta está na igreja. É a igreja que tem a missão de estabelecer o reino de Deus, o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a igreja que pode proclamar a verdadeira esperança. É a igreja que pode manifestar o reino de Deus de forma poderosa. É a igreja que tem o poder de Deus sobre ela, que tem a missão de Deus sobre ela. É a igreja. Então nós somos diferentes. Somos sim, mas não é problema, porque nós decidimos cooperar. Somos cooperadores de Deus. Cooperamos com o que Ele está fazendo na história. E queremos, assim como Lázaro e Marta, eram tão diferentes, mas eram irmãos. Não tem problema sermos diferentes. Nós continuamos sendo irmãos. Somos diferentes, mas somos irmãos. Somos diferentes, mas participamos da mesma missão. Damos contribuições diferentes para a missão, mas é a mesma missão. Temos o mesmo Senhor, servimos ao mesmo Rei, fazemos parte do mesmo reino. E nós precisamos então dessa cooperação. E por último, eu queria falar com você sobre Maria. Nessa casa havia Marta com seu serviço, havia Lázaro com a sua comunhão, a mesa com Jesus, mas havia também Maria, que era uma intensa adoradora, uma adoradora extravagante, aquela que não se preocupava com a opinião dos outros, quando o assunto era entregar ao Senhor, que não se preocupava com a opinião dos outros, quando o assunto era se derramar aos pés de Jesus, que não se preocupava com a opinião dos outros, quando o assunto era se quebrar diante do Senhor. Ela não se preocupava com a opinião dos outros. Maria, essa extravagante adoradora, nos ensina que uma casa que quer ser um ambiente agradável a Jesus, precisa de uma adoração extravagante, precisa ser composta por pessoas que queiram se derramar aos pés do Senhor, que queiram quebrar-se aos pés do Senhor, que queiram derramar o seu perfume precioso. E quando essa adoração extravagante acontece, não tem como ela passar despercebida. Diz o texto que a casa se encheu da fragrância do perfume, porque uma adoração extravagante não passa despercebido. Todo mundo perceberá uma casa onde uma adoração extravagante é dedicada ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar que Ele é o Cordeiro de Deus, merecedor de toda a honra, glória e louvor. Ele é o Cordeiro de Deus, adorado de eternidade a eternidade. Ele é o Cordeiro de Deus, e nesse momento o seu trono está cheio de querubins e serafins que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Precisamos entender que os céus estão o adorando e precisamos corresponder à oração que Ele mesmo nos ensinou a fazer, que aconteça na terra assim como é no céu. Que na terra então se levante um povo que adore ao Senhor com a extravagância de Maria, que queira se derramar aos pés de Jesus, que quebre os que há de precioso aos pés de Jesus. Nós participamos de um tempo onde as pessoas querem adorar o Senhor com aquilo que não lhes custa nada, querem adorar o Senhor com aquilo que não é valioso. Na verdade, tudo perde o valor quando nós enxergamos o quanto Ele é precioso. Na verdade, quando enxergamos a grandeza do Senhor, nada que temos ou que somos é valioso diante dele. Precisamos, assim como Maria, aprender que o Cordeiro de Deus, que é adorado eternamente, deve ser adorado por mim e por você, por cada um de nós que quer construir uma casa em que Jesus gosta de estar.
E eu quero ainda destacar que quando uma casa foca em agradar ao Senhor, eu percebo que muitas vezes o fracasso das nossas igrejas tem sido atrair as pessoas, agradando as pessoas. Nós queremos acolher as pessoas com muita alegria. Nós queremos receber as pessoas aqui nessa casa com muita alegria. Mas eu preciso dizer, o nosso foco não são as pessoas. O nosso alvo é o Senhor. Porque uma casa que foca em agradar ao Senhor, ela atrai as pessoas automaticamente. Naquela casa de Betânia, uma casa preparada para agradar a Jesus. Uma casa que tinha o serviço de Marta, a comunhão com Lázaro, e tinha a adoração de Maria. Multidões eram atraídas naquela casa. Porque uma casa onde Jesus está, as multidões são atraídas. Não existe nenhuma força mais poderosa para atrair as pessoas que a presença de Jesus no ambiente. Não existe nada mais poderoso para atrair as pessoas que a presença de Jesus no ambiente. Nós estamos felizes aqui nesse ambiente. Estamos felizes que agora, enfim, em Itaperuna, nesse calor, nós temos um ambiente que é climatizado. Nós estamos felizes porque, enfim, nós temos uma iluminação melhor. Nós estamos felizes que, enfim, nós temos um espaço mais agradável. Nós estamos felizes, mas cada detalhe que nós estamos colocando aqui nesse ambiente não roubou de nosso coração a prioridade dessa casa, que é ser uma casa onde a presença de Deus é uma realidade. Nós não achamos que vamos alcançar as pessoas por conta da nossa estética, por conta da nossa climatização, por conta da nossa arquitetura, mas nós sabemos que se Jesus estiver no ambiente, se essa casa agradar ao Senhor, se aprouver ao Senhor estar aqui recorrentemente, se o Senhor se hospedar em nosso meio, se Ele vir e se tabernacular conosco, se Ele se agradar de estar aqui e morar nessa casa, as pessoas saberão o que Jesus vai fazer nessa casa. E quando as pessoas souberem o que Jesus está fazendo nessa casa, as pessoas vão correr para cá. E ao correr para cá, as pessoas encontrarão o Senhor. É isso que nós queremos. Nós queremos ser essa comunidade. Nós sonhamos ser essa comunidade, semelhante à casa de Betânia, um lugar de amigos de Jesus, irmãos diferentes, mas trabalhando juntos, cooperando, servindo como Marta, em comunhão como Lázaro, adorando como Maria, para que Jesus sempre se sinta bem-vindo e multidões venham e o conheçam. Nós queremos reproduzir essa casa de Betânia, essa casa onde Jesus gosta de estar, com serviço, comunhão e adoração. E as pessoas virão, as pessoas saberão o que Jesus está fazendo nessa casa, e virão, e conhecerão o Senhor, e perceberão, como disse nós lemos anteriormente, que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Saberão que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Eu queria orar com você mais uma vez. Eu quero te agradecer por essa noite. Nós estamos aqui nesse novo endereço. Estamos aqui com uma convicção, que é o lugar que Deus queria que estivéssemos nesse momento.
Estamos aqui com uma convicção. O Senhor foi nos sinalizando durante todo esse processo de mudança que esse é o lugar que Deus nos queria para essa estação. Que esse é o lugar que Deus estava nos plantando para essa estação. E nos mínimos detalhes nós fomos vendo a mão do Senhor agindo. E o Senhor ia nos confirmando. E o Senhor ia nos direcionando. Nós oramos, nós conversamos com nossos pastores, nós ponderamos com irmãos e pastores amigos, nós pedimos algumas provas. Não estamos aqui porque é um lugar mais barato que o outro, não é? Não estamos aqui porque nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe para cá. E porque o Senhor quer fazer algo a partir desse ambiente, a partir desse lugar, dessa casa. Nós somos uma casa. Nós temos dito nos últimos anos que os pilares dessa casa é oração, palavra e comunhão. Essa casa é uma casa que cairá se esses pilares não forem bem firmados. A palavra de Deus é inegociável para nós. Uma vida de oração é o alimento para que a gente prossiga. E a comunhão com Deus e com os irmãos é o modo de Deus agir e atuar. Ministramos ao Senhor e ministramos uns aos outros. Essa é a beleza da igreja de Jesus. Essa é a beleza. Por isso quando nos reunimos, eu não sei
tirar o sapato. Fiquem descalços e digam: o Senhor nos dará essa terra por herança. E eu queria te pedir fazer isso. Eu não sei. Eu sei que existem momentos que a fé não entra muito em harmonia com a razão. Mas eu queria, não sei se você está com a meia furada, não está com a meia furada, mas não sei o nível aí, né, de chulé. Mas eu queria te pedir, se você pudesse tirar o seu sapato, colocar os seus pés, esse nosso primeiro culto, com todo respeito, irmão Paulinho, mas oficialmente, né, nosso primeiro culto oficialmente como igreja aqui. Eu queria pedir que você ficasse descalço. Um dia Moisés